Reino protista, parte 2, sexto ano, página 299 a 309. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Os protozoários heterótrofos são unicelulares e podem apresentar uma infinidade de formas e funções, além de poderem habitar tanto o ambiente aquático quanto o terrestre. De acordo com seu tipo de locomoção, os protozoários são classificados em ameboides, flagelados, ciliados e esporozoários. Os ameboides, eles se locomovem emitindo pseudópodes. No grego, pseudo significa falso e podes, pés, que também são utilizados para a captura de alimentos por fagocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Representam esse grupo as amebas, os radiolários, heliozoários e os foraminíferos, todos agrupados no filo Rhizópoda ou Rhizópodes. A reprodução comumente se dá por divisão binária, uma célula se divide em duas. Os flagelados são protozoários com filamentos longos chamados de flagelos, utilizados para locomoção, captura de alimentos e percepção de alguns estímulos ambientais. Existem flagelados parasitas de vida livre ou ainda que vivem em relação mutualista com outros seres. No caso, nós temos o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado causador da doença de Chagas. Os ciliados são protozoários que possuem uma grande quantidade de filamentos bem pequenos chamados de cílios, que ao baterem auxiliam na captura de alimentos, na percepção de estímulos ambientais e na locomoção dos organismos. Boa parte dos protozoários ciliados é de vida livre, podendo ser encontrados em água doce, no mar, em água saloba e em solo úmido. Um dos ciliados de vida livre mais conhecido é o paramécio. Os esporozoários são protozoários que não possuem estrutura para locomoção e que se reproduzem de forma sexuada ou assexuada. Um representante desse grupo é o Plasmodium. Doenças ocasionadas por protozoários. Diferentes protozoários podem provocar doenças em seres humanos ou em outros animais. A seguir conheceremos algumas delas. A amebíase, ocasionada pelo protozoário ameboide Entamoeba stolítica. O parasita se fixa na parede do intestino do hospedeiro, onde se reproduz de forma assexuada, causando feridas. Algumas se transformam em cistos, que são células protegidas de uma membrana resistente, sendo essas expelidas em grande quantidade pelas fezes da pessoa acometida, contaminando o solo e a água. Como a gente pode ver nessa ilustração do ciclo da contaminação do protozoário causador da amebíase. Ao beber água ou comer alimentos contaminados pelos cistos, muitos em virtude de por falta da saneamento básico eficiente, o indivíduo se contamina, reiniciando o ciclo. Os principais sintomas da amebíase são cólica, problemas digestivos e diarreia. As doenças de Chagas são causadas pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem ao seu descobridor, o médico sanitarista Carlos Chagas. Essa doença é adquirida através do contato com as fezes do inseto transmissor contaminado. O inseto vetor desta doença no Brasil é um percevejo popularmente conhecido como barbeiro ou chupança. O barbeiro vive escondido nas frestas de casas de barro e de pau a pique e recebe esse nome por geralmente picar a região do rosto. Ao picar uma pessoa, o barbeiro deixa suas fezes, o que costuma provocar uma pequena coceira. Ao tocar a pele para coçar, a pessoa acaba fazendo com que o protozoário presente nas fezes penetre no orifício da picada e caia na corrente sanguínea, atingindo diferentes órgãos, especialmente o coração e o intestino grosso. A pessoa infectada pode manifestar os seguintes sintomas: febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, cansaço, vermelhidão, lesões no coração, inchaço nos olhos, que é sinal de Romanã, e aumento do fígado e do baço. Com frequência, a febre desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu, embora o parasita já esteja alojado em alguns órgãos. Como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo pode saber que tem a doença 20 e 30 anos depois de ter sido infectado, ao fazer um exame de sangue de rotina. Além da picada do inseto vetor, existem registros de casos de transmissão de doenças de Chagas por via oral.
Um dos casos recentemente registrado durante o preparo de caldo de cana, o barbeiro contaminado foi moído junto com a cana. Em outro, um suco de açaí com resquícios do inseto vetor foi o veículo de transmissão. A leishmaniose, também chamada de úlcera de Bauru, é ocasionada pelo protozoário Leishmania brasiliense. Sua transmissão se dá pela picada de um mosquito conhecido como mosquito palha ou birigui. A saliva do mosquito palha injeta no sangue as leishmanias, que atinge a pele, causando sérias feridas. A ferida da leishmaniose são frequentemente observadas no rosto, nas orelhas, no nariz e no braço. Cães e gambás constituem o reservatório naturais desse protozoário e, quando picados, contaminam o inseto, que poderá transmitir o parasita aos seres humanos. A malária, ocasionada pelo protozoário do gênero Plasmodium, é transmitida pela picada do mosquito Anopheles, conhecida como mosquito prego. A fêmea do mosquito prego injeta através da saliva os protozoários transmissores que atingem a corrente sanguínea, multiplicando-se na célula do fígado, do baço e nos glóbulos vermelhos. A ação dos parasitas produz toxina que se espalham pela corrente sanguínea, causando acessos de febre, além de destruição dos glóbulos vermelhos e complicações no fígado. A melhor forma de prevenção, ou seja, medidas profiláticas, para evitar a doença é o combate ao mosquito vetor. Outras doenças também provocadas por protozoários é a tricomoníase, que é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Trichomonas vaginalis, a toxoplasmose, provocada pelo Toxoplasma gondii, transmitida pela ingestão de carne contaminada ou contato com fezes de gatos contaminados, a giardíase, causada pela Giardia lamblia, transmitida a partir da ingestão de água ou alimentos contaminados, e a doença do sono, tem como agentes causadores o Trypanosoma gambiensis ou T. rhodesiensis. A transmissão ocorre através da picada da mosca Tsetse, espécie tipicamente africana.